Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, João disse a Jesus: Mestre, vimos um homem expulsar demônios em teu nome, mas nós o proibimos, porque ele não nos segue. Jesus disse: Não o proibais, pois ninguém faz milagres em meu nome, para depois falar mal de mim. Quem não é contra nós, é a nosso favor. Em verdade eu vos digo, quem vos der a beber um copo de água, porque sois de Cristo, não ficará sem receber a sua recompensa. E se alguém escandalizar um destes pequeninos, que creem, melhor seria que fosse jogado no mar, com uma pedra de moinho amarrada ao pescoço. Se tua mão te leva a pecar, corta-a. É melhor entrar na vida sem uma das mãos, do que, tendo as duas, ir para o inferno, para o fogo que nunca se apaga. Se o teu pé te leva a pecar, corta-o. É melhor entrar na vida sem um dos pés, do que, tendo os dois, ser jogado ao inferno. Se o teu olho te leva a pecar, arranca-o. É melhor entrar no reino de Deus com um olho só, do que, tendo os dois, ser jogado no inferno, onde o verme deles não morre e o fogo não se apaga. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, Para que sejamos dignos das promessas de Cristo. amém. Podemos assentar um pouquinho, irmãos e irmãs? Irmãos, a graça de Deus é o Espírito Santo. O amor de Deus é o Espírito Santo. Tudo que a gente usa como significados de Deus, não é coisa, é a pessoa, é o Espírito Santo. Tudo. A nuvem de Deus é o Espírito Santo. O azeite de Deus é o Espírito Santo. A pombinha é um símbolo daquela que traz no biquinho dela um raminho. O raminho que traz aquela que traz, como é que chama o raminho? O azeite, né? O raminho de azeite. Oliveira, que traz o azeite é um óleozinho que, na verdade, é para trazer o Espírito Santo. Então, por exemplo, aquela passagem lá no dilúvio, quando Noé abre uma das comportas daquela barca, solta aquela pomba, a pomba, depois de 2 vezes que ela volta. Quando ela volta, ela traz um raminho de oliveira. A questão não é a pomba nem o raminho de oliveira, a questão é o Espírito Santo. Tudo isso para falar que o Espírito Santo é o sentimento de Deus. Só isso. Isso aí, todo o significado do simbolismo, né? As colunas de fogo que seguravam os egípcios, a nuvem
que ficava sobre a tenda onde Moisés todas as vezes ia se comunicar com Deus, Moisés, levando o povo. Aquela nuvem significa o Espírito Santo que fala. É a mesma nuvem que o arcanjo Gabriel, ao visitar, a entrar na casa da Virgem Mãe Maria, quando ela pergunta como vai ser isso, é a mesma, é o Espírito Santo. A nuvem descerá sobre ti, ou seja, é o Espírito Santo. E o Espírito Santo, repito, é os sentimentos de Deus. Está lá em Gênesis, está lá, é só você ler. Gênesis 1: façamos o homem nossa imagem e semelhança. Ou seja, o homem que tem, quando você fala imagem e semelhança na Bíblia tem que fazer um contorno nessa palavra, assim, sabe? Para você fazer um discernimento pela igreja. Imagem e semelhança de Deus, quando pensou eu, você, nós, significa, não é a imagem de um rosto, não é a semelhança física, nada disso. Imagem de Deus, semelhança de Deus, é aquele que tem e vive o Espírito Santo. É a mesma palavra que Jesus disse quando ele estava com aquela multidão. Aí disseram para ele que a sua mãezinha estava lá fora esperando ele, querendo falar com ele, a mãe e os seus irmãos, não é? E Jesus usou esse momento para dizer: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Quem é minha família, né? São aqueles que ouvem a palavra e a põem em prática. Ou seja, aí de novo, ó, põe em prática o que? Tem os sentimentos de Deus vivendo agora em você. Então, quando você lê de novo esses textos aqui, ó, pegamos Números, a primeira leitura, está falando de o Espírito Santo, que Deus tirou um pouquinho de Moisés. Moisés estava cheio do Espírito, mas ele estava sozinho e ele precisava de ajuda, de pessoas que tinham o Espírito Santo. Então por isso, Deus tirou um pouquinho de Moisés, colocou nos 72 anciãos. Ancião não é questão de idade, chama o velho, porque tem idade, mas aquele que é o líder em nome de Deus. Por exemplo, os padres é considerado ancião, mas não porque ele é velho, mas porque ele está à frente da igreja de Cristo. Ele é o responsável, ele é o líder à frente na palavra de Deus, ok? Então, por isso escolheu 72 anciãos e tirou um pouquinho desse espírito e colocou para eles poderem agora conduzir a igreja. Então, a semelhança de Deus, a imagem é o Espírito Santo dado, e foi feito esse feito foi nos dado por Jesus, que nos deu o sentimento de Deus no dia do meu batismo e do seu. Então nós recebemos o Espírito Santo. Padre, mas a gente recebeu e acabou? Jamais. O Espírito de Deus, ele como um eterno Pentecostes, ele não para, ele vem o tempo todo ao nosso encontro. Então ele vem através dos sacramentos todos da igreja. Por exemplo, esse aqui é uma missa. Nós estamos celebrando um louvor ao Pai por ter nos dado o Filho que nos trouxe o Espírito Santo. A missa é isso. E esse louvor, essa ação de graças que nós estamos celebrando juntos aqui, como uma família só, nós estamos fazendo isso em forma de banquete, uma mesa, e nós estamos ao redor, para de novo comer a hóstia santa, ou seja, a vítima cheia do Espírito Santo, que é o corpo de Cristo, que vai nos preenchendo a cada dia, para nos dar os sentimentos de Deus. Mas esse sentimento de Deus nos é dado, por isso o efeito disso são os dons. Por exemplo, o dom de falar, o dom de pregar e chamar a atenção de quem a escuta, isso é um dom. E esse dom me foi confiado a Deus.
ele não é para mim. Ele é, primeira leitura de hoje, ele é para a igreja. É para vocês. Então, esse dom, eu poderia e até posso, porque Deus me deu o livre-arbítrio. Fala, quer saber? Deus me confiou um dom, e eu tenho uma graça, é o dom, de me comunicar bem. Eu posso ser um cara que vou ganhar dinheiro fazendo hoje, tem uns nomes chiques agora, como é que fala? Coach. Eu me daria bem como coach. Eu conseguiria andando, porque eu falo com o corpo, eu me gesticulo, eu falo. Então eu posso prender a atenção de um público e falar, meu irmão, olha, e você chama atenção. Só que esse dom é dele para vocês. Mas foi confiado, não é meu, tanto não é meu, que a palavra diz o seguinte: no dia que o Senhor me tirar desse mundo, Ele mesmo vai dizer, o que fizestes com os dons que lhe confiei? Eu poderia usar para mim e me enriquecer, pensar no meu bem-querer, meu bem-querer, não lembra dessa musiquinha, do Djavan? Não é? Eu poderia usar para o meu bem-querer, vou ganhar dinheiro, vou ajudar você a ficar esperto, porque eu vou chamar a sua atenção, porque Deus me confiou esse dom. Então, eu e você, nós recebemos dons desde o batismo. Quem tem a crisma ainda recebeu a vocação do ir, e cada Eucaristia que nós comemos, que a palavra é, nós mastigamos o corpo santo, ou seja, ele está todo no Espírito. Então eu, em forma de comida, o corpo de Cristo, eu como para receber o Espírito Santo. Então os dons estão em mim. Agora, a tentação é essa, aí entra a parte do diabo. Pega esses dons e seja feliz. Vai. Vocês lembram daquela mulher que Jesus foi comer na casa de Mateus? Desculpa, daquele fariseu, Mateus não, daquele fariseu. E o fariseu viu uma mulher entrar na casa dele e começou a enxugar, era uma prostituta. Ela, com o cabelo dela, ela começou a usar lágrimas, pegou um perfume e começou a passar, beijou Jesus no rosto. Aquilo é um dom que ela tem. Só que este dom dessa mulher, antes ela usava para quê? Para seduzir um monte de homens. E se é um dom de Deus, ele é poderoso, né? Se eu usar um dom que Deus me deu, do carisma que Ele me deu, eu também vou ser continuamente um Dom Juan de Marco. E poderei ter muitas mulheres, sem precisar ser o homem mais bonito do mundo. Basta eu usar os dons e conferir para mim a grandeza de conquistar para mim. E isso na parte afetiva, profissional e qualquer coisa. Agora vocês vão começar a entender o encaixe das leituras. Então, Deus nos confia o Espírito para a gente ter os sentimentos de Deus, ok. Só que não é qualquer sentimento, são dons divinos, que Deus me confia e vai pedir contas disso. E vai pedir contas a você. Agora, o tentador, como um leão, ele nos rodeia para fazer o quê? Use os dons que você tem, é teu. Não, não é meu. Já começou aí o erro de Satanás. É confiado a mim. Tanto é que Deus vai pedir, multiplicastes os dons que lhe dei, eu lhe confiei. A palavra dei é confiar. Eu vou ter que devolver isso a Deus no fim da minha vida, da minha jornada nesse mundo aqui. Lembra aquela passagem? Senhor, tu saiu em viagem, quando voltastes, eu coloquei no banco e multipliquei os dons que o Senhor me confiou. São formas figuradas apenas, para dizer, Deus me dotou de dons. Só que agora, Ele me deixou nesse mundo, e até o dia que Ele ainda não vir na minha vida,
Eu preciso usar esses dons, ou uso para mim, ou uso para a igreja. Então foi isso, a primeira leitura está dizendo isso. E Moisés não sentiu ciúmes dos dons dos outros irmãos. Falei, não. Tanto é que Jetro, seu esposo, seu sogro, que falou: Moisés, você está sozinho numa multidão. Peça a Deus que também dê ministros como você para dirigir esse rebanho que é tão grande. Então veja, Moisés não teve ciúmes de que Deus tirou um pouquinho dos dons dele e também deu a outros. Aí a segunda leitura nos coloca sobre Tiago, que é São Tiago, um apóstolo de Cristo, vai dizer: ó ricos, a sua riqueza está apodrecendo e vai apodrecer mais ainda, e vai carcomer você inteiro. Por quê? Porque esses dons nós estamos confiando para mim. Isso enferruja, isso passa. O que passa? A minha juventude passa, o dinheiro que eu posso receber aqui passa, todos os dotes que eu trabalhei muito para obter passarão, tudo passa. Por isso que o apóstolo está dizendo: ó ricos, ó apegados com os dons como se fosse para você, você está usando o dom para você, e isso vai acabar com a sua vida, porque Deus um dia vai pedir contas. Aí você vai no Evangelho, o Evangelho o Senhor já começa a colocar: não proibais quem tem dons. E aqui também, aqui um parênteses, a igreja que Cristo fundou foi a igreja católica, porém nossos irmãos, que pelo caminho, nós éramos uma igreja só, dividiu, a igreja ficou dividida, e hoje nós temos nossos irmãos também, que são cristãos, mas eles não seguem a doutrina católica, e eles profetizam, eles têm dons, eles têm o Espírito Santo de Deus, e precisa ser sempre respeitados com muito carinho, com muito amor. E eu tenho amigo, não é colega, que são irmãos de uma doutrina não católica, mas são cristãos. Por quê? Porque Cristo também está dizendo: não o proibais, porque eles não nos seguem, não pode proibir, não proibais a ninguém deles, porque se eles fazem milagres, e eles fazem bem, então eles não estão contra nós, eles estão a nosso favor. Pronto, não vamos ficar com ciúminho, querendo disputar com ninguém. Ponto. Ah, mas eles disputam. Ema, cada um tem que resolver isso com Deus depois. Mas não é para disputar com ninguém. Agora Jesus vem e fala o seguinte: em verdade eu vos digo, quem vos der a beber um copo de água porque sois de Cristo, não ficará sem recompensa, não ficará sem a sua recompensa. Porque o que Deus está falando, está dizendo o seguinte: o Espírito é para servir. Pequeninos é a igreja, é todo mundo que necessita de ajuda, ou espiritual ou financeira, ok? Então eu exijo, os dons é para eu servir o outro. Mas olha onde Jesus vai entrar agora: e se alguém escandalizar um desses pequenos que creem, melhor seria que fosse jogado no mar, com uma pedra de moinho amarrada ao pescoço. Se tua mão te levar a pecar, corta. E aí por diante, os olhos, ok? O que Cristo está dizendo aqui? Em outras palavras, eu lhe confiei dons. Para que você está usando ele? Porque, irmãos, o que é que escandaliza? É quando eu pego esses dons e não ponho em prática para o outro. Isso escandaliza a Deus. Se vocês que estavam aqui, creio que a maioria estavam aqui no domingo que passou, o que Deus falou? Qual era o único sacrifício que agrada a Deus? O único. Qual é o único sacrifício? É tudo que eu for fazer, eu faço para o meu amado Deus,
sem esperar nada em troca, a não ser que ele fique comigo e eu com ele. Vocês lembram disso? É obedecer o Pai. A única coisa que agrada a Deus é obedecê-lo. E a gente pode chamar isso de sacrifício. Agora, se o Senhor me confiou dons, e eu entrego para Ele, que tipo de sacrifício? Se eu estou usando os dons para mim, isso escandaliza. Claro que escandaliza. Ok? E aí começa a entrar vários gêneros de escândalos. Por exemplo, eu, padre, uso os dons, repito, para eu me dar bem no meu sacerdócio. E aí eu começo só a pensar em dinheiro, em comprar, porque eu vou começar a ganhar muito dinheiro como padre, um padre comunicador, um padre que está na mídia, um padre que está na internet tendo muitos joinhas. Então eu começo a receber em cima disso, e começo a ganhar, e começo a ganhar, e começo a ganhar, eu gosto de ser padre, porque eu estou usando esses dons para ganhar dinheiro, ficar famoso. Isso escandaliza, porque não foi esse o chamamento de Deus. É proibido ganhar dinheiro? A palavra que é Deus, ele é muito clara. Claro que não. É um escândalo ver alguém que ganha muito dinheiro, que é detentor de uma bela de uma casa, num condomínio chique. Claro que não. Só que o dom que Deus lhe confiou não é primeiramente para isso, é para servir a igreja. Se por uma consequência familiar, de trabalho, você conquistou para poder ter um montante do jeito grandioso de dinheiro, glória a Deus. Mas a questão é, eu estou usando para mim esses dons, para mim, e não para o outro. Então é isso que Cristo está falando. Cuidado para não escandalizar, porque vós sois batizados. Então imagina um casal católico ou cristão que crê em Cristo, que recebeu os dons do Espírito Santo como homem, mulher, casal, e é uma vocação que tem. Quando é que você pode estar escandalizando a Deus e o próximo? Quando você vive somente, por mais que você não mate ninguém, não roube, não está denegrindo nenhuma pessoa. Olha por que o padre está falando isso. Vocês lembram de uma parábola que o nosso Senhor disse assim: existia um homem que ele era detentor de alguns bens. Aí ele pegou e multiplicou esses bens, evangelho de hoje, só que em outras palavras. E ele disse o seguinte: bom, agora eu estou rico, o que eu vou fazer para gastar ele? Bom, o que ele vai fazer? Eu vou aumentar os meus celeiros, vou fazer mais festas, vou aumentar, e vou viver, enquanto eu viver aqui, uma vida cômoda. Atenção aqui, essa parábola que Cristo fala, em nenhum momento Cristo disse que ele era pecador. Pode reparar na parábola, pode dar uma olhada lá. É uma parábola de um dos evangelhos de Cristo. É que me lembrei agora, eu esqueci o capítulo agora. Em Lucas e Mateus fala bastante disso. Veja, Deus está dando uma parábola de alguém que Deus não está acusando ele porque ele é um pecador, ele vive em pecado, não. É porque, e nem por aquilo que ele tem, mas por que Cristo chama atenção? Porque aquilo que ele tem, ele multiplica para ele. Olha, aqui a questão não entrou o pecado. Então, por exemplo, padre, eu pago as minhas contas, eu não quero mal para ninguém, eu nunca traí minha esposa. Ótimo, está vendo? Não tem pecado, a gente não está vendo pecado aí. Mas você só vive pensando com aquilo que Deus lhe confiou como dom, sobre o teu trabalho, sobre garantir o futuro dos teus filhos, de sangue apenas. Você só está pensando
em promover para os teus netinhos que estão chegando uma vida melhor. Só isso? Só. Então você cai na mesma palavra que Deus está falando aqui. Acaba escandalizando, porque esses dons não é para uma família particular sua, é para a igreja de Cristo. Então, irmãos, o que o Senhor está colocando para nós, claro, Ele está usando metáforas. Se o teu olho te pecar, arranca. Se o teu braço pecar, ou seja, se os dons que Deus te confiou, mas o teu olhar de cobiça, é uma maneira de dizer, lute, reze para você não cair na cobiça pelos olhos, pelas mãos, por aquilo que você come, por aquilo que você tem. Lute na oração. Metáforas que Cristo vai colocando. Para quê? Para eu ser a imagem e semelhança do meu Senhor. Porque aí daqui a pouco Ele vai trazer uma outra palavra. Você sabe que Cristo ele usa muito esse termo, tolo. Hoje mesmo o Senhor prestará contas contigo. E o que você vai devolver para Deus? Eu fui um ótimo dizimista, hein, Deus? Eu ia na missa todos os domingos, hein, Senhor? Ok, ajudava ainda até lá nas igrejas, em algumas pastorais, nas festas então, eu ficava até de madrugada ajudando lá o pessoal. Olha quanto aí, fiz anos e anos a fio isso. Cadê os dons? Aonde está a multiplicação desses dons? A multiplicação, se for para você receber o elogio, porque você está fazendo isso, é a mesma coisa, para eu receber o sucesso, para eu receber o dinheiro, para eu receber essa riqueza dos elogios, isso não serve para Deus. Então o que o nosso Senhor está colocando para nós, irmãos, eu volto naquilo que eu falei há 2 semanas atrás, eu vou sempre lembrando, se eu não me apaixonar por Jesus, eu corro e você corre um seríssimo risco de sermos apenas bons administradores da fé, e para Deus isso não significa nada. Então qual é o alvo querido que Deus espera? Que um dia, e tomara que seja logo, nós abramos o nosso coração de tal maneira, para que um dia Ele seja o meu tudo, para que o Espírito Santo dEle, que nós começamos a homilia de hoje, seja a imagem do meu amado vivendo em mim. Você sabe como é que termina o Apocalipse? Está lá na carta, João escreveu, para que todos nós sejamos um com o Senhor. Aliás, na segunda carta de João, para que nós todos sejamos um com Jesus. Então nós temos que analisar o seguinte: o que é que eu estou sentindo meus dias de hoje? Eu já estou começando a me apaixonar, querer saber mais desse Cristo? Ótimo, se isso estiver acontecendo. Eu estou fazendo por onde me apaixonar pela pessoa de Jesus, que é o nosso Senhor. Quem me vê, vê o Pai. Quem faz isso a um dos pequenos é a mim que estás fazendo. Se não houver um apaixonamento, nós vamos continuar usando os dons para nós. A gente canta tantas vezes aqui, né? Tudo é teu, tudo é teu. Os dons são teus. A minha inteligência é sua. A capacidade de eu ir e vir é sua. Até o poder de seduzir é teu. É teu, é teu. Você repara que aquela mulher depois, a prostituta, quando estava indo por trás de Jesus, para praticamente acolher ele como agradou a Deus, ela usou os dons que ela usava para pecar, agora ela começou a usar para a vida e semelhança dela, que é para aquilo que é de Deus. Por isso que Jesus chamou a atenção daquele fariseu: tu me acolhestes, mas me acolhestes como qualquer um acolhe. Vai na missa, vai aqui, é dizimista. Eu estou falando para nós católicos agora, tá? Confessa de vez em quando, ajuda,
O padre pede para na festa, vai lá, pede prenda, ajuda, dá. Fariseu, você me acolheu dessa maneira, mas eu não te chamei para te salvar, para me acolher dessa maneira. Essa mulher, desde que eu cheguei, ela não parou de beijar os meus pés. Olha o apaixonamento dela. Olha o dom para que estava servindo. O dom que Deus confiou a ela, aquela mulher, era para o meu Senhor. Os dons que eu tenho de falar, de seduzir, de prender a atenção, é para aquilo que é do meu Senhor. E o que é do Senhor? A igreja. E se eu usar para mim, escandaliza. E ainda vai levar um pito de Deus, como o fariseu levou. Tu não me beijastes quando eu cheguei. Tu não passastes, não enxugastes depois de perfumar a mim. Vê lá a palavra perfume, beijar. O que é isso aí? É a atitude do Espírito Santo para com o outro. Quando fizer isso a um dos pequenos, é a mim. Olha, não esqueça disso, irmãos. Por quê? Eu não consigo entender, padre. Jesus não é Jesus, o povo não é o povo? Não, Jesus é Jesus, isso. Mas o povo pertence a Jesus, é de Jesus. E Jesus morreu por causa para esse povo e por causa do povo. E Jesus é a cabeça, e o corpo de Jesus é esse povo. Então, quando fizerem isso a um dos pequenininhos, é a mim. Então, os dons, lá em Números, que Deus tirou de Moisés, colocou no 72, era para a igreja, não para si. Os 12 apóstolos, qual foi aquele que traiu Jesus? Os dois traíram Jesus. Teve dois que traíram Jesus, não teve? Foram 12, dois traíram. Qual foi o nome dos dois que traíram Jesus? Vamos lá. Pedro e Judas. Oi? Pedro e Judas Iscariotes. Os dois traíram Jesus. Mas qual foi a diferença da traição de um e do outro? E por que um foi perdoado e o outro, infelizmente, escolheu a condenação? Por causa dos dons. Judas, por causa da sua ambição, tinha dom, ele foi escolhido por Deus. Olha, ele foi chamado para ser santo, como eu e você. Judas Iscariotes. Jesus também veio para salvar ele, e dotou ele. Então, quando chamou dos discípulos 12, escolheu ele. É como se escolhesse um sacerdote. Tu vai ser o meu bispo, tu vai ser meu padre. Olha que coisa mais linda. Pois por que Judas caiu na condenação eterna? Porque aqueles dons que ele recebeu os dons de Cristo. O que ele fez? Ele pegou para ele. Quando ele via nos lugares onde ele ia, o pessoal levar aqueles perfumes caros, ele ficava pensando: nossa, a gente pode converter isso em dinheiro, né? E vinha com uma conversinha mole, dá para os pobres, em vez de ficar quebrando em cima de Jesus isso. Quem é que cuidava da bolsa, do dinheiro? Ele. Quantos dinheiros que saíram ali da coleta? Nas igrejas, de vez em quando, tem uns coletinhos aqui, muda de vez em quando aí, porque alguém está tirando. Judas estava lá tirando. Então, o coração de Judas era caminhar com Jesus, e a gente corre esse risco, ó. Eu quero continuar caminhando com você, Jesus, mas para eu me dar bem. E aí qual foi o fim de um e do outro? Um se arrependeu de verdade, falou: agora, Senhor, eu entendi, eu sou capaz de dar a minha vida por ti. E deu, Pedro. E o outro? O outro não. O outro não se arrependeu, ele teve remorso, mas o arrependimento dele não foi, ele não mergulhou na misericórdia de Deus, não, porque ele não acreditou que Deus era misericordioso bastante para perdoar os pecados dele. Então, irmãos, cuidado. O que o Senhor está falando com a gente é que nós
você e eu padre, você leigo, meu irmão, minha irmã, nós precisamos abrir o nosso juízo sobre se queremos seguir esse Jesus, porque Ele nos confiou, sendo Ele Deus, os dons que eu tenho e você também. E agora, como que eu estou administrando esses dons no meu dia a dia? Eu estou pensando de verdade no bem querer da igreja de Jesus, que são meus irmãos? É como se diz Santo Agostinho: o mesmo sangue que cai para um pecador, cai para o justo. Por isso que você fala, se você vê uma pessoa caindo em pecado, você não pode julgar, não deveria, porque você tem o dom do Espírito Santo. Se o teu irmão cair em pecado, reze por ele, perdoa ele. Por que Jesus fala toda hora isso aí? Porque em Cristo Ele morreu por todos nós nos tornamos um corpo só. Então, os dons é para eu servir esta igreja que hoje está vivendo em pecado, que hoje está em depressão, que hoje está vivendo adultério, que eu tenha misericórdia do pecado daquele irmão que trai a mulher, do marido que ameaça a esposa, do marido alcoólatra que até bate na esposa. Tudo isso está errado, tudo isso até é crime. Mas para o cristão, antes de levar para o tribunal, antes, pega os dons que você tem para salvar em nome de Jesus a alma desse homem que está carcomido por Satanás. Por isso que ele é alcoólatra, por isso que ele bate na esposa. Veja, é isso que Jesus está falando para a gente. Se nós um dia não nos abrirmos para isso, estamos perdendo o nosso tempo. Então qual é a questão aqui? O fechamento da homilia todinha é aquilo que a gente vem batendo na mesma tecla aqui. Eu quero me apaixonar por Ti, Jesus. Não há outro jeito. Não há outro jeito. Lá em Gênesis 15 está escrito lá: crise de Abraão. E a palavra começa assim: depois de tudo que Deus fez na vida de Abraão, depois de tudo. E aqui é uma questão que eu quero que vocês levem para a vida de vocês. Nunca canonize o hoje de vocês, porque vocês estão servindo a Deus. Padre, eu já tive um progresso tão grande na fé católica, porque eu estava afastado, agora eu comecei a voltar, vim todos os domingos na missa, eu fiz a crisma, eu estou vindo todos, agora até arrumei um emprego por graça de, estou pagando dízimo, estou batizando a minha filhinha, estou trazendo um monte de gente, e estou rezando todos os dias. Tá bom? Tá não. Não canonize o seu dia, o seu presente, melhor dizendo. Não. Deus sempre, atenção, está lá em Gênesis 15, Ele sempre vai tirar você da acomodação, de achar que está bom. Poxa, Abraão era apaixonado por Deus, e depois de tantas graças que Deus fez, e Abraão respondeu a Deus, olha o que ele faz, fala para lá, para Abraão, Deus vai falar para Abraão: Abraão, já fez bastante coisa, né? Achas? Agora saia da tua terra e vai para onde eu te enviar. Aí Abraão ia andando, e Abraão tinha um pedido e um sonho. Qual era o sonho de Abraão? Ter um filho. Deus deu logo esse filho. Nada, Abraão já tinha quase desistido. Deus não vai mais me dar o meu filho. Por que Deus fez isso? Deixa o homem em crise. Porque você nunca, como fez com Abraão, como fez com o próprio Cristo, o Pai fez com Jesus, não deixava Jesus nenhum momento se acomodar no já está bom, precisa ir mais. Sai, agora vá para onde eu te enviar. Agora vai para lá. Por que Deus faz isso? Para te devolver a imagem e semelhança dele. Senão, eu vou introduzir sempre na minha vida os dons, para mim. No dia que eu começar, eu me esvaziar inteiro de mim, para servir o outro,
aí nós seremos como Maria, Nossa Senhora, vazia da gente, e vamos carregar os dons, que é Jesus, para o outro. Lembra aquela homilia que o padre falou uma vez aqui? Santo Agostinho diz: todos nós, ao ser batizado, você foi batizada, você é uma nova Maria, que está gerando, está carregando Jesus para entrar na casa agora da Isabel. Só que aqui você vai ter que fazer o seu dia de hoje, 2024. Eu vazio de mim, carrego os dons do Espírito Santo dentro de mim, para eu ir até o outro, entrar na casa do outro, na vida do outro, tá certo? E anunciar a beleza de Cristo Jesus. Esse é o chamado primeiro que Deus chamou a sua vida. O resto vem por acaso, por consequência. A riqueza, o ter filhos ou não, viajar ou não, ter um apartamento, é consequência. Primeiro é isso. Quando Abraão começou a entender isso, Deus confiou o filho a ele. E quando ele estava quase se perdendo, falou: sacrifique teu filho. Vocês estão entendendo? Se apaixonar por Jesus de verdade, é isso, irmãos. Peçamos a Deus então nesse domingo. Senhor, o Senhor fala forte com a gente. A sua palavra, Senhor, realmente é espada, ela vem cortando a gente. Vocês lembram que Jesus falou: eu vim trazer espada, pelo amor de Deus, irmãos católicos, acredita nisso, como eu acredito, viu? Eu entro em crise, já falei para você, eu entro em crise, eu, Padre Marcos, todos os santos dias da minha vida. Eu não sei você. Por quê? Porque Cristo é uma espada, Deus é uma espada, que me tira do comodismo do meu bem-querer. Todos os dias, Deus, Ele não canoniza o meu presente. Quando eu acho que eu estou indo bem, Deus fala: tá, não. Aí Ele permite até que uma tentação venha, para eu descobrir que eu ainda estou cheio de mim. Por que vocês acham que vocês têm tentações? A tentação, ela mesma, a tentação que vem do diabo, ela passa a ser até um instrumento divino, para te lembrar que você ainda está se escandalizando a Deus. A tentação que você tem, Deus permite que o diabo te jogue, ele vai tentando, e você cai. Quando você cai, é para te lembrar: veja como você ainda pode escandalizar a Deus. Então que a tentação seja para você mais um instrumento da sua santificação. Ah, eu tenho fraqueza com mulher, estou dando um exemplo. Tem? Então lute. Até o dia que, com exercício, não é só desviar do pecado, não. Não é desviar do pecado. Gente, a coisa mais fácil do mundo é você falar assim: ó, você tem fraqueza com mulher? Tem? Tenho. Posso ver mulher na minha frente? Olha como é fácil. Você vê uma mulher que está começando a mexer aqui com os seus neurônios aqui, e com o neurônio de tudo seu, desvia, fecha o olho e vai para lá. Isso aí é besteira. Isso aí é a coisa mais simples que tem. Isso aí é um dos exercícios, mas não é o mais importante mesmo. Sabe qual que é o mais importante? É você combater esse vício que te dá tanta fraqueza com todas as mulheres que você vê. É combater, é pegar e ir na raiz, é chegar lá na raiz. E para chegar na raiz, o que você precisa fazer? Orar muito, rezar, clamar. E não é no teu tempo, não, é no tempo dele, é da graça de Deus, para que Deus vá curando esse verme que escandaliza você. Pode ser como padre, pode ser como casado, solteiro, jovem, idoso, mãe, pai, que escandaliza.
Então por isso que vem tentações na sua vida de vez em quando. É porque Deus sabe, você ainda não está pronto. Você não canonize o teu presente, nunca. Levanta-te e vá para onde eu te enviar. Fala, Senhor, até você se esvaziar. E quando é que isso vai acabar? A pergunta de vestibular da Igreja Católica: quando é que isso vai acabar? Responde para o padre: só no dia que Deus te chamar dessa terra aqui. Aí acabou. Aí a luta acabou. É luta mesmo. Quer seguir Jesus, meu irmão? Quer se apaixonar por Ele? Não é só desviar do pecado, é lutar contra o seu pecado, é entender de onde vem, por que vem, e começar a rezar: Espírito Santo, cura-me. Quantas pessoas têm vício com bebida, com droga, com sexo, com dinheiro, o vício da língua, de falar mal, ou tem ciúmes, que é um ciúmes doente, porque ter ciúmes já não é normal. Aí a palavra, não é normal ter. Mas tem gente que não é um ciúmes mediano, é um ciúmes perigoso, capaz de matar. A gente está vendo as notícias aí: mata um, marido mata outro, mata o outro, mata outro. Mas por quê? Porque você está pegando os dons de Deus e usando para você. É luta. E só os violentos alcançarão a vida com o amado Deus. Violento de quê? Contra você mesmo. Está disposto? Todo dia morrendo para você? Se você falar que você está, você vai ter que lembrar de uma coisa: Deus Ele vai deixar eu morrer a cada dia? Então vai mexer com amizades, vai te fazer morrer por ali, vai mexer com a sua juventude, vai mexer com a sua beleza física, vai mexer com a sua família, vai mexer com a sua finança, vai mexer com teus filhos, vai mexer com a sua mãe, vai mexer com o seu pai, pode mexer com qualquer coisa que envolve a tua vida, para você ir morrendo para você. Lembra que o Pai falou? Eu quero, Senhor. Então prepara-te, ore, ame a Ele, busca Ele, busca. Jesus, eu quero te amar, para eu ser capaz, como diz aquela canção, não precisa, pode ir tocando essa mesmo. Quando não tiver mais nada na minha vida, eu sei que Tu estás comigo ali. É esse Deus que fala com a gente, viu, irmãos? Qual que você procura? Qual é o Deus que você está procurando na Igreja Católica? Da prosperidade? Um Deus que vai te devolver o que você perdeu? O que você perdeu? Que foi embora já? Por exemplo, a juventude da maioria de nós aqui já foi embora. Você quer que Deus te dê a juventude nesse mundo? Não é na Igreja Católica. Ah, meu filho, minha filha, minha neta que já faleceu, e até hoje eu não esqueço dela, e eu nunca mais tive uma vida igual desde que morreu. E você veio pedir a Deus que devolva essa pessoa, sendo que você agora, junto com o padre, estamos sendo convidados a dizer: Senhor, eu quero morrer para mim. Opa! Então pega tudo que lhe aconteceu e vem acontecendo, e não vem te agradando. Você tem coragem de falar: Senhor, sabe os meus desejos em relação a isso? Os meus? Sei. Eu quero colocar aqui no teu altar agora. Dai-me apenas o teu Espírito, e eu sei que já sou o vencedor com Ele. Tem coragem? Tem coragem mesmo, meu irmão, minha irmã? Não fala da boca para fora, não. Veja que Deus está cutucando o padre, e o padre está cutucando você, porque Deus me cutuca, mas cutuca a mim para cutucar você. Você está realmente afim, como católico apostólico romano, seguir este Jesus da doutrina una, santa, católica, apostólica, romana, onde tem o Papa à frente, os seus bispos, com os seus sacerdotes, trazendo a palavra que é a doutrina da igreja, sem tirar e sem colocar nada. Então prepara-te para morrer.
Eu vim trazer a espada e o fogo para queimar o quê? O seu desejo, os seus apegos, suas riquezas. O apego da minha vida, o que eu quero é a minha riqueza. É a segunda leitura de hoje. A segunda leitura de hoje é aquilo que você é apegado. Eu não me conformo com a morte do meu filho. É a sua riqueza. E a tua riqueza está carcomendo a tua alma. Está a segunda leitura. Aí. Traduza isso no espírito. Amanhã é dia de São Jerônimo. São Jerônimo, ele fez o quê? Ele fez a tradução do aramaico e do hebraico para o latim, de toda a Bíblia. Toda a Bíblia. E a igreja, você não vai encontrar isso em lugar nenhum. Por que tem ano A, ano B, ano C? Nós estamos no ano B, onde São Marcos tem o Evangelho. Então a igreja é a única que tem o poder dado pelo Espírito de Deus de pegar cada ano. Tem o ano A, nós estamos no ano B. A primeira leitura está ligada com o Evangelho, a primeira com o Evangelho. E o Salmo é a resposta da primeira leitura. O Salmo de hoje é apenas uma reflexão sobre a primeira leitura de Números. O Evangelho tem a ver com a primeira e a primeira tem a ver com o Evangelho. E a segunda? A segunda é a mais difícil de compreender, porque ela independe da primeira e do Evangelho. Ela apenas são cartas dos apóstolos que são colocadas ali como pertinentes para a reflexão. Se você não entender o que Deus fala pela palavra dele, deixada pela igreja católica, você sempre vai servir você. São Tiago está dizendo: a riqueza da tua vida é você fazer do teu jeito e querer do seu jeito. Padre, mas querer o bem para os nossos filhos não vem de Deus? O querer o bem para os filhos confiados, sim, mas o querer em Deus, em Deus. O querer do meu matrimônio restaurado, eu querer isso não é bom? É, mas em Deus. Tudo em Deus, tudo é por Ele, com Ele e para Ele. Porque se lhe faltar, e vai faltar alguém nesse mundo que você ama, vai faltar. Então se você não estiver nele, com Ele e para Ele, você não aceita quem morreu. Nunca. E você não perdoa quem te magoou. Nunca. Então, irmãos, está aqui, ó. A decisão é sua. O tempo está passando e nós estamos indo embora. Cada um de um jeito. Cada um de um jeito. Morte súbita, afogamento, trânsito, assassinato, ataque cardíaco, câncer, Alzheimer, velhice, atropelamento, bala perdida, dormiu, não amanheceu mais, está lá, vamos embora. E não tem idade, hein? Não é para botar medo não, é para a gente lembrar. O que você está fazendo aqui? Eu estou aqui para dar uma resposta a Deus. Qual? Termina aqui. Só o sim. Não é o não a Deus, é o sim. Qual é o desejo de Deus ao vir no nosso mundo? Para que nós disséssemos sim a Ele. Só que um sim livre, sem colocar o meu querer na frente. Nunca esqueça disso. Para que você existe? Para dizer sim a Deus. Mas você pode dizer não. O único querer de Deus é o teu sim. Que o arcanjo esperava? O sim de Maria. Ela disse: pronto. Se for sim, morra para você. Como é que você vai aguentar? Rezando. Vamos cantar? Eu não sei o que fazer, pois eu não vejo bondade. Não sei dizer o que o Senhor viu no meu
fraco coração. A letra da música. Mas confesso, sou grato, não desististes de mim. Pode o mundo ir, mas o teu colo vai ficar. Não vou desistir, quero tua presença. Hoje o meu alvo é te sentir. Eu só vou parar quando no teu abraço, Senhor. Olha lá, povo de Deus. Não vou desistir, vai. Não vou desistir, quero tua presença. Hoje o meu alvo é te sentir. Eu só vou parar quando no teu abraço, Senhor, me embalar. A cabeça, eu não sei, vai lá. Eu não sei o que fazer, pois eu não vejo bondade em mim. Não sei dizer o que o Senhor viu no meu fraco coração. Mas confesso, Senhor, mas confesso, sou grato, não desististes de mim. Pode o mundo ir, mas o teu colo vai ficar. Não vou desistir, quero tua presença. Hoje, Senhor, hoje o meu alvo é te sentir. Eu só vou parar quando no teu abraço, Senhor, me embalar. Mais uma vez, olha lá. Não há outro lugar, vai. Não há outro lugar que eu anseie estar no teu colo, colo, colo. Não há outro lugar que eu anseie estar no teu colo. Não há outro lugar. Não há outro lugar que eu anseie estar no teu colo, colo, colo. Não há outro lugar que eu anseie estar no teu colo. Não vou desistir, quero tua presença. Hoje o meu alvo é te sentir. Eu só vou parar quando no teu abraço, Senhor, me embalar. Você já prestando atenção nesse finalzinho? Eu só vou parar. Eu só vou parar de lutar quando no teu braço eu me embalar, Jesus. Quando adquirir essa imagem e semelhança sua. Enquanto isso eu não paro. Enquanto isso, dai-me a tua graça, dai-me o teu Espírito, dai-me a tua força. Enquanto isso, vem Espírito Santo. Enquanto esse dia
não chegou ainda. O dia da minha resposta maior. Vem, Espírito Santo. Eu quero me apaixonar. Eu preciso de Ti, Senhor. Hoje eu estou entendendo mais ainda. Tu és a palavra viva que penetra o interior do meu coração, Senhor. A Tua palavra, ela me desconcerta. A Tua palavra, ela realmente, Senhor, ela vem para desmanchar eu do meu jeito. A Tua palavra é cura. A Tua palavra é salvação. A Tua palavra é o próprio Espírito entrando nas minhas entranhas, Senhor. A Tua palavra, Senhor, ela veio restaurar aquilo que é velho, aquilo que escandaliza, aquilo que paralisa, Senhor, como se fosse canonizar o meu presente. Sim, Senhor, a Tua palavra, ela me retira do acaso. A Tua palavra, ela me tira do sossego de mim mesmo. A Tua palavra, ela incomoda, Senhor, aqueles que vivem no escândalo. Por isso, Senhor, derrama aqui. Derrama, Senhor, na minha vida, no meu corpo, na minha casa, em mim. Vem, Senhor, vem, eu preciso. Eu estou entendendo. Agora eu entendo. A Tua palavra é cura. A Tua palavra, ela salva. A Tua palavra é remédio para a humanidade. A Tua palavra, Senhor, a Tua palavra é a luz divina. A Tua palavra, Senhor, ela regenera. A Tua palavra, ela reergue aqueles que estão caídos. A Tua palavra, Senhor, é alimento do Pai. A Tua palavra é a resposta do Pai. A Tua palavra é fogo. A Tua palavra é a cura verdadeira. A Tua palavra é a prosperidade no Espírito. A Tua palavra é o milagre. A Tua palavra é o novo Adão. A Tua palavra faz tudo nascer de novo. Refaz, Senhor, esta terra que tem nome, tem sobrenome. Sim, Senhor, renova a terra do meu coração. Abraão, vá para a terra que eu, o teu Senhor, te enviar. Eu quero ir, Senhor. Derrama o Teu Espírito, ó Deus. Fortaleça o meu coração. Levanta-me, ó Deus, pelo Teu poder, pela Sua palavra. Levanta-me diante desta Galileia da minha vida. Espírito Santo de Deus, eu levanto as minhas mãos, ó Pai. Espírito, eu quero Te amar, Senhor, como o Senhor me ama. Vai, Espírito Santo de Deus. Espírito, vai lá, igreja. Espírito Santo de Deus. Sim, ó Deus, refaz a minha vida hoje. Ó Maria, concebida sem o pecado original, ó Mãe,
Intercede agora pela minha recuperação espiritual. Levanta-me, ó Deus, por intercessão da Rainha Mãe. Vem, vem Espírito, vem. Oh, e ela tira a basura, a bacana, da randa, da randa, da randa, da randa, da ora tira a baieira, a bacana, da randa, tira lá. Sim, Senhor, eu levanto agora esta oração. Levanta, levanta, Senhor. Oh, e a tira a bacana, da randa, caia por terra toda contaminação espiritual que entrou na minha vida. Ela cai agora. Tudo aquilo que traz tristeza, tudo aquilo que divide, tudo aquilo que oprime, cai por terra agora. Jesus, Ele está presente, junto com a sua Quebirá, Maria Rainha, a Mãe dos homens. Olha, Shira Lavaie. Obrigado, Senhor, porque entras agora na minha casa e o Senhor, Ele me eleva agora ao mais alto do céu. Olha, bendito é o nome daquele que é e sempre será Jesus, o Senhor. Não há nome maior, não há nome maior dado aos homens. Jesus, Ele me salva. Jesus, fica comigo. Jesus, levanta-me. Jesus, cura-me. O Senhor está tocando pessoas com depressão. Pessoas que estavam deitadas na tristeza. Levanta, Senhor. Veja, o Senhor agora, Ele dá o gosto do Espírito agora que fortalece a igreja. Recebe, meu irmão. Recebe, minha irmãzinha. Levanta teu braço. Receba agora esta oração da igreja sobre você. Você chegou triste, você chegou fraca, fraquinha, você chegou. Viu, meu irmão? Você também. Recebe, recebe. Espírito, vem. Espírito, Espírito Santo de Deus. Espírito Santo. Espírito. Olha, aonde nós não podemos ir, Filho de Deus. Espírito Santo de Deus, vem consolar todo meu ser. Quero ver a igreja cantando e vamos oferecer isso como ofertório. Tira o meu viver, O meu pensar, olha lá. O meu pensar, o meu falar, o meu sentir. Levanta os braços, vai lá. O meu, chama Ele, chama. Espírito, em nome de Jesus, fica comigo. Em nome de Jesus, liberta-me. Espírito Santo de Deus. Espírito Santo. Espírito, Espírito Santo de Deus. Entendeu a palavra de hoje? Essa manhã eu acordei, Padre. O Espírito Santo me suscitava. Ele falava para mim: ore pelos matrimônios hoje. Ore por aqueles que estão sendo ofendidos por Satanás. Aonde ele está mexendo diretamente. Todos nós. Nas famílias. Todos nós. Aonde ele está mexendo diretamente naquilo que é a bênção de Deus. E chegando aqui na igreja, uma pessoa me pediu para orar pelo matrimônio dele, dando a confirmação.
Na hora da homilia, Padre, o Senhor estava realizando a homilia, o Senhor estava me mostrando uma grande rocha, uma enorme rocha, onde em cima dela estavam 3 homens vestidos de noivo. E aparecia também uma pessoa vestida de noiva com uma aliança na mão. Depois o Senhor me mostrava um quarto cheio de presentes, com lacinhos, com as coisas mais lindas que a gente vê quando se presenteia alguém. Meu irmão, ali eu tive discernimento que esses 3 homens vestidos de noivo são os 3 arcanjos de Deus que intercedem pelo seu matrimônio. Aonde essa pessoa vestida de noiva era Nossa Senhora, que carregava a sua aliança que você fez com Deus no seu matrimônio. Esse quarto cheio de presentes, ali estava os dons e talentos que Deus dá no seu matrimônio, aquilo que Deus presenteou no seu matrimônio, que não é seu, é para você presentear a tua família, presentear a tua esposa presentear você. Amém, Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado porque no dia de hoje o Senhor está tocando vários matrimônios, pessoas que estavam tentando abandonar os seus matrimônios no dia de hoje, pessoas que têm a tentação de abandonar os seus filhos, abandonar aquilo que Deus te deu, que é os talentos no seu matrimônio, meu irmão. Obrigado, Jesus. Obrigado porque o Senhor toca nesse momento, Jesus. O Senhor liberta, Senhor, agora. O rabo de Satanás está sendo arrancado agora desses matrimônios ofendidos. Obrigado, Senhor. Santo é teu nome, Jesus. É a confirmação da palavra da homilia de hoje. Deus confiou os dons para isso, para servir o povo e discernir. O Espírito dá imagens de pessoas doentes, e aí o Padre junto com a equipe está rezando por você. Está vendo? É isso que primeiro Deus chamou. O resto vem por acréscimo. Amém? Glórias sejam dadas ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Quem como Deus? Ninguém como Deus. Ninguém como Deus. Creio em Deus Pai.